Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 5, né? O testemunho dos samaritanos. Verso para memorizar, João 4:42, que diz: E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, né? Grande declaração. Nós vamos ver a respeito dessa declaração também, né? E a lição dessa semana, então, fala sobre os samaritanos. Quem eram, então, os samaritanos, né? A lição explica para nós aqui que foram um povo formado quando Israel, né, o Reino do Norte, sabemos que pela história Israel teve um momento unificado e depois ele se separou ali, né, em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios em 722 a.C., né? E para criar uma estabilidade política, os assírios dispersavam seus cativos por todo o império, né? Misturavam os povos. Assim, muitos cativos de outras nações foram levados para povoar o Reino do Norte. E estes se misturaram com israelitas e se tornaram então os samaritanos, um povo miscigenado que praticava também a sua própria forma de judaísmo, né? As relações entre os judeus e os samaritanos nunca foram boas, né? Teve um exemplo que a lição nos mostra que os samaritanos eles trabalharam contra a reconstrução do templo, né? Quando os judeus voltaram da Babilônia para reconstruir os templos, os muros do templo, e então os samaritanos eles foram contra, né? Eles tentaram prejudicar. Os samaritanos também construíram seu próprio templo localizado no Monte de Gerizim. Mas esse templo foi destruído pelo governante judeu João Hircano em 128 a.C. E na época de Jesus, a hostilidade entre esses dois povos também acontecia, né? E nós vamos ver uma história que narra, né? Uma mulher samaritana e Jesus tendo um diálogo com ela, e nós vamos entender esse diálogo, esse contexto, como tudo isso acontece. O contexto do encontro, tá lá em João capítulo 4, do verso 1 ao 4, né? Os fariseus, eles descobriram que os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas do que os discípulos de João Batista. Essa situação acabou criando uma tensão entre os seguidores de Jesus e os seguidores de João. Os discípulos de João naturalmente tiveram um pouco de ciúmes, né, a respeito da reputação e do prestígio do seu mestre. E a resposta de João foi muito interessante. João diz assim: mas é necessário que ele cresça, Jesus, e eu diminua, né? Então, para evitar confrontos, provavelmente Cristo, né, decide então partir da Judéia para a Galiléia. E essa rota, né, ele teria que passar por Samaria, era a rota mais curta, né? Os judeus, por exemplo, para eles irem para outra localidade, né, partindo da Judéia para a Galiléia, eles faziam uma rota maior, simplesmente para não passar por Samaria. Mas Jesus tinha uma missão ali. O poço de Jacó estava localizado bem próximo a Siquém, enquanto Sicar, que é a cidade da mulher, ficava a 1,5 km de distância. Jesus assentou-se, né, junto ao poço, enquanto os discípulos foram comprar alimentos na cidade. E ele não tinha acesso à água fresca ali do poço, né? Quando a mulher for tirar a água, então Jesus pede para aquela mulher que ele gostaria de tomar um pouco d'água, né? E é muito interessante que a lição aqui mostra, né? E ela até faz um paralelo com a lição da semana passada com Nicodemos, dizendo que Nicodemos era um rabino e um líder muito conhecido. E ele, para encontrar com Jesus, ele foi à noite para não ser visto pelas pessoas. E aquela mulher estava retirando água no poço num horário que era o horário mais quente. Então, geralmente as mulheres, quando iam fazer esse tipo de trabalho, elas iam ou pela manhã ou fim da tarde. Mas aquela mulher, assim como Nicodemos, escondendo dos outros, Nicodemos foi à noite e essa mulher foi retirar água ao meio-dia, no horário mais quente. Imagina, né? Ainda mais no Oriente Médio. E ela, então, por algum motivo, não queria se encontrar com outras mulheres, com outras pessoas. Ela decide, então, tirar água no poço no horário mais quente. E ali, achando que não teria ninguém, ela tem um encontro com Jesus, né?
um mestre judeu é contrastado com uma mulher samaritana de má reputação, porque se ela estava se escondendo, algum motivo tinha. Mas nós vamos entrar mais nessa história. A mulher junto ao poço. Assim como aconteceu no encontro com Nicodemos, Jesus sabe o que está no coração das pessoas. É por isso que Jesus começa um diálogo ali, né? Jesus ele cria esse diálogo para que a pessoa coloque para fora tudo aquilo que está no seu coração. Mas Jesus já conhecendo todas as coisas. Em resposta à surpresa da mulher pelo fato de um judeu, né, pedir um favor para uma samaritana, Jesus foi direto ao ponto. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus começa um diálogo meio que provocativo ali com aquela mulher também, né? Ela falou, olha, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água e água viva. A resposta da mulher foi semelhante a de Nicodemos, né? Quando Jesus falou para ele que ele é necessário nascer de novo, ele perguntou, mas vou entrar na barriga da minha mãe novamente, já sou velho? E quando Jesus fala, né, dá essa água viva para a mulher, ela também diz, né? Como pode ser isso? A samaritana disse, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, como é que você pode me dar água, né? De onde vai conseguir essa água viva? Em ambos os casos, Jesus apontou para verdades espirituais, né? Transcendentes, que cada um precisava ouvir e compreender. No primeiro, um respeitado mestre judeu. No segundo, uma mulher samaritana de caráter duvidoso. Em cada caso, Jesus estava basicamente dizendo: eles precisavam de uma experiência de conversão. Cada um com um conflito, com um problema interno que estava vivendo, mas ambos precisavam de conversão. E Jesus vai falando, vai dialogando para que eles possam cair em si sobre essa verdade. A água, ela é necessária para a vida. Os seres humanos não conseguem existir sem ela. Portanto, a água também pode ser uma ilustração poderosa de vida eterna, né? Por isso que Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus está falando ali de uma transformação espiritual, de uma mudança de vida, de uma conversão genuína. Senhor, dê-me dessa água, né? Aqui está dizendo que a samaritana, quando Jesus faz toda essa explicação, ela não entende, né, o lado espiritual, ela vai para o lado, o quê? Literal, né? Ela estava querendo uma água ali para que ela não precisasse ficar voltando ao poço, né? Quando Jesus ofereceu água viva, a mulher pediu água literal. Ela raciocinou que a água que Jesus queria oferecer ali para ela, ou ofereceria para ela, evitaria o constrangimento de ficar voltando àquele lugar para pegar água e de repente encontrar com alguém, né? É impressionante que a conversa tenha mudado tão rapidamente do pedido de Jesus para um pedido da mulher dirigido a ele, né? Porque daí ela pede dessa água. E aí, de repente, Jesus muda totalmente a discussão e convida a mulher a chamar o marido dela e voltar até ali. E aí, então, que Jesus toca na ferida, né, no cerne da questão. Por que Jesus fez essa mudança? As ações da mulher indicavam que ela estava fugindo do verdadeiro problema, né? E Jesus leu o coração dela. A mulher precisava confrontar sua realidade para encontrar a cura, né? E ela chega a dizer ali que ela teve vários maridos e que aquele que ela estava não era o seu marido. Então a mulher tinha um problema a ser resolvido. Jesus sabia disso, mas Jesus foi encaminhando o diálogo, a conversa, a discussão, até chegar nesse ponto para que ela caísse em si no seu real problema, né? E aí vem a revelação de Jesus. A luz era ofuscante demais para ser vista diretamente. Embora a mulher reconhecia Jesus como profeta, ela voltou a fugir do assunto. Agora ela levanta uma questão sobre debate religioso entre judeus e samaritanos, né? Qual era o lugar correto para adorar a Deus? Porque os samaritanos criaram ali um local, um templo para adoração, e os judeus tinham outro. Então ela falou, qual que é o lugar certo para adorar? Em resposta, Jesus salientou que os samaritanos adoravam o que não conheciam. A adoração deles era uma mescla de judaísmo e paganismo. Os judeus adoravam o Deus que se revela, né? A adoração do verdadeiro Deus não estava vinculada a um lugar.
porquanto a discussão sobre um local era irrelevante. Afinal, Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. A mulher aceitou, então, a nítida verdade transmitida por Jesus e estava pronta para receber mais. Aqui no final de quarta-feira fala algo extraordinário, que em todos os 4 evangelhos, essa foi a única vez, antes do seu julgamento, que Jesus disse claramente quem ele era. Ele disse, eu sou o Messias. E ele não fez isso para uma grande multidão ou um líder importante, mas para uma mulher samaritana anônima, a qual estava sozinha, uma mulher rejeitada pelo povo judeu, Um povo rejeitado, visto ali como inferior. Assim, para aquela mulher que não apenas pertencia a outra cultura, mas que também não tinha o melhor caráter moral, Jesus revelou abertamente quem ele é. E tendo revelado à mulher que conhecia seus segredos mais obscuros, Jesus também lhe deu um grande motivo para crer nele, E quando Jesus fala para ela do seu problema, a mulher entende. Eu não estou falando com um mero profeta, mas realmente este é o Messias enviado de Deus. O testemunho dos samaritanos. O que acontece então depois desta descoberta da mulher, quando ela acreditou nas palavras de Jesus e acreditou que ele era o Messias? A conversa de Jesus com a samaritana foi interrompida pela chegada dos discípulos. Embora surpresos, porque ele estava falando com uma mulher, eles não o questionaram, Em vez disso, começaram a insistir que Jesus se alimentasse. A mulher, entretanto, deixou o cântaro de água, correu para a cidade, a fim de compartilhar o que acabara de vivenciar com Jesus. E não é diferente na vida de cada um de nós quando nós descobrimos a verdade sobre Jesus, descobrimos que ele é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Redentor que morreu, que ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Nós também corremos para os nossos conhecidos, para a nossa família, para divulgar essa boa nova. E nós devemos continuar fazendo isso, seguindo o exemplo e o testemunho dessa mulher. Parece estranho que a história de conversão de muitas pessoas da cidade seja interrompida com comentários de Jesus sobre colheitas. Mas João queria nos mostrar como Jesus entendia o que estava acontecendo. Para ele, compartilhar o plano de salvação com uma mulher samaritana era muito mais importante do que comer. O propósito de Jesus era levar as pessoas à salvação. E ele aproveitou aquela ocasião para ensinar os seus discípulos a urgência de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, mesmo essas pessoas sendo diferentes deles, Vencer esse preconceito. Existem muitos pontos altos no evangelho de João. E um deles, é quando os samaritanos, então, creem em Jesus por causa do testemunho da mulher. E aí, os samaritanos pediram que Jesus ficasse com eles. Olha que coisa mais linda, Olha só como é o fruto do evangelho. Você é saciado pela água viva que Jesus tem. Você compartilha essa água com outros e outros pedem para beber desta água também. Eles quiseram ficar com Jesus. O resultado foi que muitas outras pessoas creram por causa da palavra de Jesus. E eles, então, diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles entenderam a revelação de quem era Jesus. E não era mais simplesmente pelo testemunho que ela deu, mas pelo que eles estavam ouvindo e vivenciando com Cristo. Amém? Isso é extraordinário, Que a gente possa viver essa experiência com Cristo e as pessoas comecem a crer neste Deus, não somente pelo nosso testemunho, mas que elas passem a ter também o seu momento com Cristo, que elas passem também a ter ali experiências extraordinárias ao lado do Criador. E cabe a mim e a você vencer as barreiras do preconceito, da distância, de qualquer coisa, para compartilhar o Evangelho de Deus. Essa é a nossa missão. Amém? Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Senhor, que história extraordinária, João registra os seus detalhes para que a gente possa compreender como o Senhor trabalha de maneira extraordinária e única para a salvação de todo aquele que necessita.
Semana passada estudamos ali, Senhor, o momento de conversão de Nicodemos. E hoje de uma mulher samaritana, desprezada pelo povo judeu, mas não desprezada aos teus olhos. Assim como essa mulher caiu em si e entendendo quem o Senhor foi compartilhar com outras pessoas, que possamos ser de igual maneira, Senhor. Compreender quem o Senhor é e compartilhar esta verdade a outros, para que as outras pessoas também tenham uma experiência real contigo. Nos ajuda, Senhor, nos orienta, que o teu Santo Espírito esteja conosco para que possamos cumprir a missão de evangelizar todo mundo, falar do teu amor e do teu breve retorno. Te louvo e te agradeço por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e continue compartilhando a palavra de Deus.